Fala fiel, beleza? Mais um vídeo no canal aí, rapaziada. Dessa vez, Rodrigo Garro tem potencial para ser o maior ídolo estrangeiro que o Corinthians já teve? O que vocês acham, rapaziada? Fica aí até o final que a gente vai ver a Mili Lacombe, Domitila Becker, Casagrande comentando sobre esse assunto. Então fica até o final aí para vocês não perderem, beleza? Fora isso, notícias do Coringão, notícias quentes do mercado da bola do Corinthians, galera. Por que o Corinthians não tá se movimentando tanto no mercado? Por que o Corinthians tá meio devagar, tá analisando muito? Surgiu a notícia do Pogba, mas não foi muito pra frente, ninguém comentou mais nada sobre isso. Por que o Corinthians tá devagar? Vai ser comentado isso, então bora lá para notícias do Coringão. Bom dia, Vladimir. Onde Agora. está você, amigo? Bom dia. Estou no Parque São Jorge, Abel. Um grande abraço para você, para o pessoal também do estúdio, para os fãs de esportes, para falar do Corinthians, que vive uma situação muito parecida com a do Flamengo, que vocês falaram a respeito de não trazer reforços. O Corinthians, até o momento, não contratou ninguém novo, desde que acabou o Campeonato Brasileiro. Mas vem trabalhando, Abel, justamente para fazer a manutenção do elenco. A diretoria acredita que o time que terminou o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, então o Corinthians faz essa manutenção do elenco. Ontem já anunciou a renovação de contrato do volante Maicon por mais uma temporada, o jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk. É o quarto empréstimo seguido do atleta desde que começou a guerra da Ucrânia em 2022. Lembrando que ele ficou contundido, o ano passado, sofreu uma lesão muito grave no joelho em maio, depois perdeu o restante da temporada. É um jogador que vai ficar mais um ano no Corinthians. O Timão também trabalha para renovar o contrato do Breno Bidon até 2029. Ele tinha contrato até 2028, vai ter uma valorização salarial. É um jogador que não deve sair nesse começo de ano, na janela de transferências, vai jogar inclusive o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira, mas no meio do ano o Corinthians acredita que os times europeus, principalmente os gigantes, vão vir com força total, então é bom estar blindado justamente para tentar pegar um dinheiro a mais e valorizar o atleta, que terminou a temporada muito em alta, terminou como titular do Corinthians, fez mais de 40 jogos no ano. O Timão que até o momento só oficializou as saídas. Além do Fagner, que foi para o Cruzeiro, que foi anunciado hoje, outros jogadores deixaram o Parque São Jorge. O Caetano, que ficou sem contrato, o Matheus Araújo, que foi para o Ceará, o Juan Oliveira, que também ficou sem contrato, e o Rony, que deve assinar com o Mirassol. Além do Fagner, o Pedro Henrique também está de saída, deve ser anunciado em breve pelo Ceará, um contrato de 2 temporadas em definitivo, até numa questão do Corinthians de aliviar o caixa, jogadores que têm salário alto. O Timão vai ter uma redução de custos, como foi colocado no orçamento para esse ano, e também para ter um respiro para quem sabe fazer mais contratações. A ideia da diretoria é fazer contratações pontuais, no máximo 4. Então tem algumas posições que o Corinthians acredita que estão mais carentes, como por exemplo na lateral esquerda, um zagueiro, um meio-campista e também um atacante. Num primeiro momento, com a saída do Fagner, a ideia é apostar no Léo Maná, que é reserva do Mateuzinho. Mas se o Corinthians sentir que vai ter uma necessidade de trazer mais um lateral direito, é possível que vá ao mercado mais para frente. Lembrando que a única situação ainda que o Corinthians não conseguiu resolver das renovações é a do Thales Magno, que vence agora o contrato no meio do ano. Ele tem um empréstimo do New York City, precisa de um acordo, mas está praticamente tudo certo. Além disso, tem também o Giovani, que tem contrato até o meio do ano, mas essa é uma situação bem diferente, né, Bel? O Corinthians ofereceu um contrato de renovação, o jogador recusou, ele não está sendo aproveitado pelo Ramon Dias, e se caso aparecer alguma oferta agora em financeira boa para o Corinthians, o Timão deve liberar o jogador. Timão que por enquanto trabalha muito quietinho nos bastidores, vários jogadores foram oferecidos, mas até agora a gente está tentando apurar quais as informações do Timão para esse mercado de transferências. O ano passado o Corinthians contratou 20 jogadores. Esse ano, por enquanto, nenhum. Volto com vocês. Rapaziada, vocês viram aí, um resumo do mercado da bola aí do Corinthians. O Corinthians está um pouco devagar realmente nas contratações, não está contratando muito, não está focado em contratar por baseada. Até certo ponto, rapaziada, a minha opinião é que isso é bom, Tá focado em manter os jogadores importantes, manter a galera que deu certo no final do ano passado. Porque esse negócio de ficar trocando muito de elenco, contrata, às vezes por impulso, não é muito bom, o indivíduo, o clube e tudo mais. Mas assim, tem posições sim que o Corinthians precisa contratar, não tem jeito. Por exemplo, lateral direito, cara. Tá, o Léo Maná pode ser o substituto do Mateuzinho, mas o Mateuzinho terminou a temporada bem, mas passou, sei lá, 75% da temporada jogando mal. Então tem que contratar um lateral de mais peso,
um lateral com mais experiência, sabe? Que vai chegar, que vai jogar, que não, a camisa não vai pesar, porque a camisa no Léo Maná, a camisa pesa, a gente sabe que a camisa pesa, né? Ele já teve alguns erros importantes aí em jogos importantes que custaram gols, pontos pro Corinthians e tudo mais. Então eu acho que essa posição é uma posição muito carente. A posição de zagueiro, cara. Zagueiro, o Corinthians precisa reforçar também. O Corinthians precisa de zagueiro mais confiável. Precisa de um pouco mais de zagueiro também no elenco. Porque a temporada vai ser grande, vai ser longa. Precisa de um atacante que seja o reserva imediato ali do Memphis e do Yuri Alberto, né? Romero não é o mesmo nível de atuação que os dois. O Héctor Hernandes também ainda não mostrou para que veio. Talvez vingue, né? E renovar com o Thales Magno, isso aí é muito importante. Bom, e basicamente é isso, né? Tem mais algumas posições aí que se der para reforçar, beleza, mas o primordial para mim é um lateral direito que venha para disputar a posição e um atacante ali para fazer frente ou pelo menos ser um reserva imediato do Memphis e do Yuri. E o Corinthians? O que o Corinthians pode oferecer para o seu torcedor? Essa é uma pergunta, porque até agora, em 2025, nenhum reforço e muitas saídas. Já são 5, hein? Caetano, Pedro Henrique, Matheus Araújo, Juan Oliveira e Rony. O Fagner está muito próximo de sair. E o Giovani, que está afastado, tem contrato só até o meio do ano e também pode deixar o clube. E aí, pode ser um perigo isso para o torcedor corintiano, este momento de muitas saídas e nenhuma chegada até agora, Júlio? Se você tivesse falando assim, 5 saídas, Yuri Alberto, Depay, Garro, entendeu? Aí sim era pro torcedor corintiano estar preocupado. Os nomes que deixaram o clube até agora são de, no máximo, composição de elenco, né? Não são jogadores cruciais ou que se mostraram super importantes nessa retomada fundamental do final do ano, né? A retomada das 9 vitórias consecutivas que, já disse outras vezes aqui no News, não é necessariamente sinal de que 2025 vai ser, meu Deus, né? Como o Corinthians acabou 2024 arrebentando, 2025 vai continuar sendo assim, mais 90 vitórias consecutivas, vai ser campeão de tudo. Isso não é garantia de nada, tem que entender que houve também uma situação circunstancial no Campeonato Brasileiro, uma tempestade perfeita que permitiu ao Corinthians ganhar todas as partidas do jeito que ganhou, mas ganhou, e é claro que isso deixa razões para otimismo, e eu sinceramente não dou muito peso para as saídas que você citou, e também não dou muito peso, Domi, para a falta de reforços, porque no fim das contas, os reforços que o Corinthians trouxe no meio do ano são aqueles caras que em outros clubes, né? Estou falando em termos de importância, na escala de importância. Em outros clubes, esses caras já estavam lá o ano inteiro, né? Nos seus determinados times. O problema do Corinthians é que ele foi contratando e consertando o avião com ele já no ar. E agora é esse time que foi montado pensando na temporada 2025. Eu acho que está tudo dentro do script. Um dos focos agora é renovar com os caras, né? Que eles não querem perder de jeito nenhum. Já deu certo com o Romero, com o Carrilho e com o Maicon. E agora eles estão querendo ampliar o empréstimo do Thales Magno. E aí tem essa questão de trazer um nome forte, como foi o Memphis. É uma fórmula que funcionou para o Corinthians, né? Com o Memphis. A gente escutou muito falar do Pogba, né? Mas parece que não tem nem negociação aberta. E aí fica brincadeira. Brincadeira, Pogba. Sério, fala sério. Quem seria um bom nome assim de peso para o Corinthians viável, né? Difícil a gente pensar em um, né? A gente teve como grande nome assim de voltar para o mercado, que foi o do Oscar, né? Acabou indo parar no São Paulo. O Corinthians não tem dinheiro para contratações. Essa é uma frase que a gente ouviu ao longo do ano inteiro, mas o Corinthians contratou mesmo assim, né? Então, eu não sei se não ter dinheiro é um fator que importe para o Corinthians, né? A gestão do Corinthians, ela tem a lógica de mandar ver mesmo e gastar e acreditar que com os resultados você vai gerar os valores
para compensar os gastos. Sabe o nome que me veio na cabeça agora, Domitila? O meu sogro detesta, mas o Fernandinho, né, que anunciou a saída do Atlético Paranaense, é um jogador de 39 anos, não é uma posição em que o Corinthians tenha sobrado ao longo do ano, e é um jogador que talvez pudesse compor elenco. O Fernandinho, ele tem físico, ele não precisa aguentar 75 jogos na temporada, nenhum jogador aguenta, mas o Fernandinho poderia ser um nome aí a se pensar em termos de composição de elenco, não só para o Corinthians, mas por mais que muita gente ache, nossa, você tá louco, o Fernandinho, um ex-atleta, para trazer o Fernandinho é melhor trazer o Pogba. Eu acho, por mais que ele tenha falhado em alguns momentos importantes com a camisa da seleção brasileira, acho o jogador de uma carreira extremamente estável e consistente. Não pôde ajudar o Atlético Paranaense nesse ano que passou, mas também ficou machucado boa parte da temporada. Não teve diretamente a ver com o rebaixamento do Atlético. Era um nome para se pensar, hein? E aí, pessoal, vocês concordam? Polêmico, hein, esse seu nome citado, Júlio. Porque 39 anos, né? Você já será quer que é esse? o Fernandinho? Não, mas será que esse nome para esse elenco? Fica aí minha dúvida. Boa. Bom, já que a gente começou o programa falando de camisa 10, queria estender esse debate para o Corinthians, porque o time viveu uma seca, quase uma década, até chegar um novo camisa 10, né, o Rodrigo Garro. O último tinha sido o Jadson, que foi campeão brasileiro em 2015, em muito tempo. Você acha, Miri, que o Garro tem o potencial para ser o próximo grande ídolo estrangeiro do clube, ou é ainda cedo para a gente falar? Não, ele tem todas as qualidades para ser assim, Corinthians, né? Ele não é o 10 classe, né? Ele é mais um atacante do que um meia, mas ele faz a função do meia também, então ele consegue carregar a 10. Ele é um jogador que tem esse pegada Tevez de ser, né? Ele corre o campo inteiro, ele não deixa de disputar bola nenhuma, ele dá carrinho no meio de campo, é a cara do Corinthians, né? Ele é a cara do Corinthians. Quando ele fez aquele gol de empate lá em Barueri contra o Palmeiras, acho que foi pelo Campeonato Paulista do ano passado, que o Corinthians estava levando um baile do Palmeiras. Era impossível qualquer resultado que não fosse a derrota ali. E o Corinthians achou, muito por causa do Garro, que no finalzinho do jogo fez um gol da intermediária de falta, a vitória. Ali, eu acho que deu match com a torcida, sabe? E aí não teve mais volta. Mesmo nas fases muito ruins, né, nas 24 rodadas que o time teve na zona de rebaixamento no Brasileirão esse ano, o Garro era o cara que puxava. A torcida nunca ficaram em estranhamento, porque a torcida entende que ele tem todas as características para ser um jogador do Corinthians e um grande ídolo. Mas aí, o ídolo estrangeiro, eu acho que ele vai disputar com o Memphis, né? Então, eles podem fazer uma dupla de craques ali que vai chacoalhar Itaquera, pode ser, mas eu acho que o Memphis, mesmo tendo chegado depois, já está na frente dele. Você concorda, Casão? Claro, o Memphis tem outro tipo de comportamento, né? O Memphis foi ao encontro da realidade que é o Brasil. Ele foi ao encontro do que é realmente o Brasil, que é a quebrada, a favela, ver jogo na favela, sabe? Foi a esse encontro. Não estou dizendo que o Garro, né, ignora essa realidade. Não, porque no país dele também é assim. Que é tipo de comportamento diferentes. O Garro me parece um pouco mais fechado, um pouco mais da dele, sabe? Um pouco mais tímido, talvez, em relação a se expor. O Memphis é completamente ao contrário. Ele não tem a mínima timidez ou a mínima dificuldade em se expor, né? E a exposição, ela tem os dois lados, né? A exposição, quando você faz gols, decide jogos, entra numa campanha como foi aquela no final do ano passado, 9 vitórias consecutivas, a exposição te coloca sempre mais em evidência e mais em contato emocional com o torcedor. Caso contrário, essa exposição faz o mesmo trabalho inverso, né?
Faz você e a torcida se irritar com aquele tipo de comportamento, porque eles falam assim, pô, o time não ganha e o cara tá ali, o cara foi fazer uma trancinha no cabelo, o cara foi na favela ver jogo de várzea e no campo não faz nada. Então tem dois lados. E eles têm que estar, o Memphis tem que estar preparado para os dois lados. Porque eu acho muito complicado o Corinthians repetir esse ano os últimos 9 jogos que fez. Vai ser um ano melhor? Muito melhor. Mas todo time tem altos e baixos, todo jogador tem altos e baixos. O Memphis não teve baixo nenhum ainda. Ele jogou 10, 12 partidas, no máximo, e deu aquela arrancada de 9 vitórias consecutivas, jogando bem, sendo determinante. Ele não viu o outro lado da moeda. Então é aí que está o segredo de você jogar num clube de massa como é o Corinthians. Por enquanto, o Memphis, principalmente, só viu o lado bom da história. Boa, muita gente mandando mensagem aqui, eu tô lendo, tá? Não vai dar para ler todas, obviamente, mas recebemos um superchat da Flávia Martins Moretti, mandando: Mili, sou sua fã, beijos da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Um beijo, Flávia, obrigada. Bom ano novo. Agora o Paulo Ricardo Lázaro traz aqui, ó, que se o Corinthians contrata um Depay, os caras falam mal. Mas aí o São Paulo contrata o Oscar com 32 anos, 2,5 milhões por mês e ninguém fala. Vocês da imprensa, hein? Vocês da imprensa, hein? Hein, Casão? Nossa, mas é uma coisa completamente absurda, né? Como você vê que às vezes o torcedor ele fica cego e não consegue raciocinar. O Memphis é europeu, meu amigo. O Memphis é holandês. O cara mudou de continente. O cara nunca veio para cá nem passear. De repente ele cai no Parque São Jorge. Parque São Jorge, modo de dizer, né? Cai em algum lugar. É a Arena do Corinthians, CT do Corinthians. Porque antigamente você caía no Parque São Jorge e batia de frente com a energia que aquele lugar dá. Hoje os caras nem passam por lá. Mas enfim, o Memphis vem da Europa, é holandês, nunca passou aqui nem para passear. O Oscar é daqui, cara. O Oscar nasceu aqui. Em relação ao valor, eu acho absurdo. Memphis, Oscar, Davi Luiz, todo mundo que ganha mais de 1 milhão para jogar futebol num país como o Brasil, eu acho absurdo. Mas isso não é problema meu, não sou eu que pago, eu só tenho a minha opinião, é só essa. Agora, é diferente a situação do Oscar e do Memphis, são coisas diferentes. Bom, rapaziada, é isso aí. Vocês viram aí que o Casagrande e a nossa querida Mili Lacombe aí falaram sobre o Garro. Eles acham que o Memphis tem mais potencial para ser um ídolo estrangeiro do que o Rodrigo Garro. Eu queria saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Quem tem mais potencial? Eu particularmente acho que dentro do campo o Garro já mostrou mais do que o Memphis, mas o Memphis já abraçou a torcida abraçou ele, tem muita cara de Corinthians, e se fizer um ano bom, talvez ele realmente vire um ídolo do tamanho do Tevez, que o Tevez foi, e outros ídolos estrangeiros aí que o Corinthians teve. Mas o Rodrigo Garro dentro de campo, cara, é incontestável. Que temporada, o que esse argentino jogou é demais. Vamos ver agora com o ano começando bem, com o time estruturado. Talvez, cara, a gente brigue por coisas muito grandes esse ano. Eu tô com muita expectativa para 2025, galera, e acho que sim. Independente do Memphis Depay, eu acho que o Garro, cara, tem tudo para ser um ídolo corintiano. Quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acharam do comentário da galera aí. E é isso, rapaziada. Se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente, beleza? Comenta, dá um like pra gente continuar crescendo aí, trazendo vídeo pra vocês, beleza, rapaziada? Vai Corinthians, é nóis.